Olá, meus irmãos amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Eu sou o Paulinho e vim hoje dar sequência ao nosso entendimento, ao nosso estudo a respeito de crescimento pessoal. Falamos bastante sobre a alma humana, começamos a falar semana passada a respeito da diferença entre alma e espírito e hoje eu quero entrar efetivamente no tema espírito. Se você não pegou o início desse entendimento, dessa série, eu recomendo que antes de continuar você assista os vídeos das semanas anteriores, porque se eu for, mesmo que resumidamente, né, explicar tudo que já falamos, eu vou acabar utilizando muito tempo. Então é recomendável que você verifique os vídeos anteriores, tá bom? Vai ser muito importante para a sua vida. Hoje eu quero falar então sobre o espírito. Eu disse semana passada que o espírito humano ele passa a ter vida quando a vida de Deus, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E isso acontece no momento em que o indivíduo reconhece a necessidade de um Salvador, reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida e o aceita, né? Apesar de eu não concordar muito com esse termo, é a maneira que nós geralmente falamos quando uma pessoa se converte e se rende aos pés de Jesus, aceitar Jesus. E isso é a chave, né? É o ponto principal. Se você que se diz um cristão, preste muita atenção nisso, você não se lembra. Se alguém te perguntar como foi o dia da sua conversão, como foi que você aceitou a Jesus e você não souber responder, há uma chance muito grande de você não ter feito isso. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que nasce dentro da igreja, nasce num lar evangélico cristão, e ela desde cedo se acostuma tanto com esse ambiente e tudo se torna meio que automático. Então a pessoa ela não tem um momento de cair a ficha, um momento de arrependimento verdadeiro, um momento de aceitar Jesus. Ela vive a vida toda na igreja. Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Todo mundo tem que ter esse momento. Eu sei contar para você, não vou fazer isso aqui porque a história é longa, em detalhes do dia que eu me converti. Resumidamente, em linhas gerais, eu estava com uma enfermidade e assistindo um culto, assistindo uma pregação. Eu, na hora da oração, ao final da pregação, eu fui curado e eu vinha orando porque eu já vinha ouvindo algumas mensagens, porém ainda sem muito envolvimento, sem uma entrega para Deus, e eu vinha pedindo: Deus, se o Senhor é real, se tudo que eu tenho ouvido é verdade, eu preciso de um sinal. E essa cura para mim foi Deus me dizendo: tá aí a tua resposta. E eu nesse dia abri mão de todos os outros deuses, de todas as outras doutrinas, de todas as outras crenças e me entreguei a Jesus. E isso já tem quase 30 anos, né? Mas eu lembro detalhadamente desse dia, dessa circunstância. Eu não sei como aconteceu com você. Se foi um apelo na igreja, se você recebeu uma oração lá na frente na igreja, na hora do culto, se foi como eu, dentro de casa, ouvindo uma mensagem, né? E sendo curado. Eu não sei se foi numa praça, numa cruzada evangelística, eu não sei se foi um irmão sentando ao seu lado te falando do evangelho e você se arrependeu e aceitou Jesus, eu não sei como foi, mas você tem que saber. O dia que eu aceitei Jesus foi assim.
ou foi dia tal, dia, mês e ano tal. Se você não tem essa lembrança, esse dia ainda não aconteceu, provavelmente. Que ninguém nasce crente. Todo mundo nasce morto, separado de Deus. Todo mundo nasce por conta do pecado de Adão, afastado do Senhor. E ele precisa conscientemente, não é uma coisa que acontece naturalmente, de forma inconsciente, igual respirar, não. Você tem que ter um momento de tomada de decisão. Se você ainda não teve, precisa ter. Você não é salvo ainda. Se você já teve, então o Espírito Santo de Deus, desde esse momento, passou a habitar em você. E aí, o seu espírito passou a ter vida. É importante entender o seguinte: quando nós nos convertemos, né? Conversão é isso, é mudar o rumo. Nós passamos a ser recém-nascidos espiritualmente, né? E para um recém-nascido, você não pode oferecer qualquer tipo de comida, porque você vai fazê-lo passar mal e você vai matar o bebê. O recém-nascido ele toma leite materno até uma certa idade, depois ele entra com uma frutinha amassada, uma papinha e vai se desenvolvendo até ele ser um adulto e comer de tudo. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Falamos bastante do desenvolvimento do intelecto quando falamos sobre a alma. Mas o crescimento espiritual, ele precisa acontecer independente do intelecto. A pessoa pode ser um intelectual, pode ter todo o conhecimento que os bancos de uma universidade pode oferecer, mas estar morto espiritualmente. Ou a pessoa pode estar viva e crescendo espiritualmente e não ter conhecimento secular nenhum. São coisas que andam separadas. Tem gênios aí da ciência que não são cristãos. Então, tem muito crescimento na alma e o espírito está morto. Tem grandes homens e mulheres de Deus usados por Deus, são uma bênção espiritualmente, mas que não têm conhecimento acadêmico ou conhecimento teórico, não tem formação alguma. Isso impede a pessoa de ser usada por Deus? É claro que limita, né? Eu comentei que o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa estudada, foi muito mais usado por Deus do que Pedro, por exemplo, que era uma pessoa que não tinha cultura, mas não impede a pessoa de ser usada por Deus. Então, cresça no conhecimento secular, estude tudo. Estudo, conhecimento, nunca é demais. Agora, tem que crescer espiritualmente também. Você precisa começar com leite materno, depois indo para a papinha, para a frutinha amassada, até você chegar a ponto de comer de tudo. A semana que vem eu vou falar a diferença entre salvação posicional e salvação progressiva. Salvação progressiva não, desculpa, esquece, não é salvação. Entre santificação posicional e santificação progressiva. Salvação, desculpa, mais uma vez, se dá no momento que você reconhece Jesus como seu Salvador. Salvação é uma vez só. Eu vou comentar um pouco mais também. Não tem essa coisa de salvo, perde a salvação, salvo de novo, perde a salvação, não. Uma vez salvo, você é salvo. Quem te salvou não falha, ele não se engana. Se ele te salvou, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, a santificação, ela acontece progressivamente. E aí a gente vai se aprofundar no tema de crescimento pessoal no sentido espiritual. Amém, gente? Não perca a próxima conversa, o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Pai, eu abençoo cada um que está me vendo. Peço que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um, curando, libertando, abençoando, suprindo as necessidades e abrindo o entendimento
para que essa pessoa seja plena na tua presença cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.